Bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Informática para a Internet e na disciplina de Introdução a Redes de Computadores. Nessa aula, eu vou passar e comentar sobre um slide que já está disponível para vocês e depois eu peço que vocês partam para os exercícios para que vocês possam fixar esse conteúdo, tá ok? Então vamos lá. A gente vai falar sobre o que é redes de computadores. Então, as redes de computadores podem ser descritas como um conjunto de dispositivos processados, autônomos e interconectados. Isso significa que nessas redes de computadores nós temos dispositivos que processam informações sozinhos e estão conectados com outros dispositivos. E a gente pode dizer que dois computadores ou dispositivos em uma rede estão interconectados quando podem trocar informações entre si. Aqui eu demonstro alguns exemplos de rede. Então a gente pode ver aqui uma rede conectada através de um equipamento chamado switch. Ele é um comutador de dados. Aqui a gente tem uma outra rede conectada através de um access point, que também é um comutador de dados. E aqui a gente também tem uma rede conectada simplesmente por dois computadores, onde um computador troca informação apenas com outro computador. A partir disso, a gente já tem uma rede. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é um protocolo. Então, essa palavra ela é muito comum no nosso dia a dia, quando a gente, liga para uma operadora de telecom ou liga para uma operadora aí de serviços e ela te fala que foi gerado um determinado protocolo, número de protocolo. Nada a ver tem com isso, gente. Protocolo nada mais é do que as regras que governam a sintaxe, a semântica e a sincronização da comunicação em redes de computadores. Mas, mais simplesmente falando, protocolo basicamente é o meio como uma coisa deve acontecer. São as regras de como determinada coisa deve acontecer. Então são essas regras. Por exemplo, o protocolo para iniciar uma conversa poderia ser descrito como está nessa imagem. Aqui tem uma pessoa e tem uma outra pessoa. E aí eles começam a trocar mensagens, informações para estabelecer uma determinada conexão. Aqui a gente faz uma analogia à rede de computadores. Então uma pessoa vai lá e responde, pergunta para uma, oi. A outra vai lá e responde, oi. Nesse momento, perceba que se estabelece uma conexão. Pois se você falar com alguém um oi e a pessoa não te responder, significa que ela não quer estabelecer uma conexão com você. A mesma coisa seria entre os computadores. Então, os computadores enviam mensagens requisitando uma determinada comunicação. Se esse outro computador responde, permitindo ou não permitindo, ou ignorando, a gente vai ter o estabelecimento de uma conexão ou não. Então, os protocolos são essas regras que determinam como determinada coisa funciona dentro de uma rede de computador. Ok? Nada tem a ver com aquele número de protocolo. Por favor, gente. Protocolos de rede. Determinam a comunicação entre os computadores. Definem o formato, a sintaxe, a semântica, a ordem da mensagem, são as palavras, os códigos e textos, e define as ações realizadas na transmissão, enviar, esperar ou processar determinada coisa. As características dos protocolos são automáticos, são pré-programados e reiniciam em caso de falha. Beleza? São mais algumas informações sobre os protocolos aqui, gente. Os meios de transmissão em redes de computadores. O que são os meios de transmissão? São como essas informações trafegam de um lado para o outro. Então, basicamente, nós temos dois tipos de meios de transmissão, que são os físicos e os não físicos. Os físicos normalmente aparecem através de cabos. A gente tem cabos com pulsos elétricos e cabos com pulsos de luz. No caso dos pulsos elétricos, a gente tem esses cabos azuis, muito comumente chamados de cabos de rede. E os pulsos de luz através das fibras óticas, por exemplo. A gente ainda existem outros tipos de cabos. E os não físicos, que são sem cabos, normalmente utilizam ondas eletromagnéticas. A gente tem redes que utilizam ondas sonoras e redes que utilizam a própria luz para enviar e receber mensagens, através de intervalos de luz, por exemplo, mas aí sem fios.
Aqui, por exemplo, alguns exemplos de cabos. Então a gente tem os cabos mais comuns, os cabos Ethernet, né? Ele não necessariamente precisa ser azul, os cabos de rede. Esse aqui é o cabo coaxial, ainda muito utilizado em TVs. Tá? A gente tem aqui ó, os cabos de fibra ótica, beleza? E você perceba aqui uma analogia a uma conexão sem fio, onde tem computador conectado com uma TV, aqui um smartphone, todos interconectados através de ondas eletromagnéticas. Os componentes da rede se dividem basicamente também em dois tipos. Então a gente tem os componentes de borda ou de periferia. Periferia significa borda, é a mesma coisa. São os computadores em geral, também conhecidos como hosts ou hóspedes. Além dos componentes de borda e periferia, a gente tem os componentes de núcleo ou centro, que são os componentes que dão estrutura para a nossa rede de computadores. Tá? São os computadores, os moduladores ou modems e os roteadores. Então, o que são os hosts? Os hosts são os computadores em geral, como os notebooks, os smartphones, os tablets. Tá? São os dispositivos que acessam a rede como um serviço. Né? E são os dispositivos mais próximos de nós. Então, nós normalmente estamos com um computador, um celular, um smartphone ou um tablet na mão, acessando a rede. Então, dificilmente você vai pegar lá o seu roteador Wi-Fi, por exemplo, e está conectado à internet por ele. Né? Ele está conectando à internet, mas na verdade ele está interconectando os outros dispositivos dentro da sua casa. A gente tem os comutadores, tá? Esse aqui é o símbolo utilizado para definir os comutadores. Ó. Perceba que é uma caixinha com duas setinhas para o lado e duas setinhas para o outro. Tá? Os comutadores são os switches, hubs e access points, também chamados de AP. São os dispositivos que permitem o tráfego de dados dentro de uma rede. Logo, eles provêm a infraestrutura para se estabelecer uma rede local. Beleza, gente? Ó, os computadores são dispositivos que interligam mais de um host na rede. Então, é aquele componente que vai interligar dois computadores em uma determinada rede. Por exemplo, o seu access point na sua casa, também chamado de roteador Wi-Fi. É como se fosse toda a estrutura local de uma rede. Então, os computadores dão essa estrutura local. A gente pode falar de estrutura lógica. É a estrutura que faz a rede funcionar, e não a estrutura física, os cabos, por exemplo. O cabo não é um comutador. Ou seja, em uma rede local onde se interligam mais de um computador, sempre haverá comutadores os interligando, seja usando cabos, né, pelo switch, ou não, através dos access points. Agora a gente vai ver os roteadores. Então esse aqui é o símbolo dos roteadores. Perceba, é uma bolinha com setinhas para fora e setinhas apontando para dentro. Os roteadores são os componentes que permitem que uma rede específica, lá montadinha com seus comutadores, tá, se comunique com outras redes. Então, você tem sua rede interna na sua casa, onde para ela funcionar, basta ter um comutador. Mas para que sua rede se conecte com outras redes, por exemplo, com a internet e as redes que estão conectadas à internet, você precisa dos roteadores. Tá? Os roteadores são, em geral, dispositivos únicos em uma rede local. Então, lá na sua rede, você vai ter um único roteador, normalmente. Ele, basicamente, conecta a sua rede com uma ou mais redes externas. Logo, é muito comum falarmos em nossas casas que nosso access point Wi-Fi é um roteador Wi-Fi. Normalmente é isso mesmo, né? Pois, em geral, esses dispositivos fazem ambos os trabalhos. Ele é o comutador, interligando os dispositivos locais, e um roteador, interligando sua rede local com a internet. Então você não está errado em chamar o seu access point de roteador e nem de chamar seu roteador Wi-Fi, né, de um access point. Ele é as duas coisas. Por último, mas não menos importante, a gente tem os modems. Normalmente, esses modems já vêm embutidos nesses novos equipamentos, mas antigamente a gente tinha esse equipamento separado. Por exemplo, são os componentes usados para transformar os dados recebidos de uma tecnologia para outra, tá? Então, por exemplo, era comum antigamente você ter um modem 4G, né, onde você conectava no seu computador
para que ele acessasse a rede móvel de 4G. Perceba? Era aqui ó, na USB e ele conectava. Existiam também modems ó, que se conectavam à linha telefônica e daí tinha uma porta LAN, né, uma porta para a tecnologia Ethernet de cabos para interligar computadores. Aqui a gente tem um exemplo de redes. Ó. A gente tem uma rede móvel, tá? Onde a gente tem aqui um smartphone ou um tablet com rede Wi-Fi conectada a uma torre que está conectada a um roteador. Esse roteador está conectado a uma rede de roteadores globais ou nacionais, por exemplo. E aí existe uma conexão regional ou local, ó, onde modems modula esse sinal e manda através do, por exemplo, da rede telefônica e chega lá na sua casa. Aí você tem um modem, um roteador, né? Esse roteador já pode também ser um comutador para trafegar os dados via cabo para um determinado computador. E aí você tem um access point, que é um computador Wi-Fi, para soltar as informações por rede sem fio. Então perceba que é basicamente esses componentes que a gente tem em uma rede. São os hosts, são os comutadores e são os roteadores. Os demais componentes físicos, como cabos, né, não são considerados componentes da rede. Eles são estruturais mesmo. Depois de falar dos componentes de rede, a gente pode falar dos tipos de transmissão. Esses componentes de rede se comunicam basicamente de dois tipos, através de dois tipos, através do half duplex e através do full duplex. Através de um meio de transmissão, seja cabo ou não, os dispositivos conversam entre si e, no half duplex, um dispositivo conversa com o outro. Tá. Mas nesse momento, enquanto o dispositivo A está falando, o dispositivo B apenas escuta. Beleza? No full duplex, a gente tem dois dispositivos conversando ao mesmo tempo. Beleza? Então, é só para a gente comentar aqui sobre os tipos de transmissão também, que é bem interessante. E vamos logo falar sobre classificação de rede. Basicamente, de forma macro, as redes são classificadas em três tipos: WAN, MAN e LAN. Vamos falar sobre cada uma delas. Tá? Um dos critérios de classificação da rede é sua escala geográfica, ou tamanho físico. A distância é importante como uma métrica de classificação porque são empregadas diversas técnicas para o tráfego de dados e recursos. Tá? Então, dependendo do tamanho da rede, é interessante a gente classificá-la, né? E essa classificação existe basicamente porque existem tecnologias, equipamentos e recursos que são melhores utilizados em redes largas de larga escala e outras redes de menor escala. LAN, Local Area Network, são as redes locais, privadas, contidas em um único edifício ou campus universitário, por exemplo, com até alguns quilômetros de extensão. Por exemplo, é a rede da sua casa, é a rede da sua faculdade, é a rede da sua escola, é a rede do seu trabalho. Beleza? Características. Ela tem um tamanho restrito, um tamanho pequeno, definido, que não vai mudar normalmente. O pior tempo de transmissão lá dentro é conhecido. Por quê? Porque eu conheço todas as tecnologias empregadas dentro da minha rede local. É uma rede que eu construí. Então eu conheço o pior tempo de transmissão. Eu conheço a pior tecnologia que eu estou utilizando, por exemplo. As arquiteturas de interconexão são mais acessíveis, são mais baratinhas. Então, por exemplo, a arquitetura Ethernet ou Fast Ethernet, que são utilizadas, podem atingir até 10 gigabits por segundo. Então, são cabos mais baratos utilizados localmente. E o Wi-Fi, que utiliza enlaces de rádios e atingem até, em média, 600 megabits por segundo. Depois das LAN, a gente tem as MAN, que são as Metropolitan Area Network. É uma rede metropolitana, ou MAN. Abrange uma cidade ou uma área metropolitana. Na maioria das vezes, é uma rede corporativa. Então, o que é uma MAN, pessoal? Uma MAN, normalmente, é uma rede corporativa de uma empresa ou de um grupo de empresas, ou, por exemplo, de um provedor de internet local, tá? Ou de uma empresa de TV a cabo, por exemplo. Então, alguns exemplos dessas redes MAN são as redes de TV a cabo, as redes de banda larga e os provedores de internet via rádio, por exemplo, que a gente comumente conhece. Além dos provedores de internet via fibra, desses provedores de internet e TV a cabos, muito comuns ultimamente. Tá?
Além da MAN, a gente tem a WAN, que significa Wide Area Network, ou área vasta, não é isso? É uma rede sobre uma vasta área geográfica, usualmente um país ou continente. Os hosts, ou melhor, os nós aí das redes, são conectados por um sistema autônomo. Esse sistema autônomo, ele se comunica sozinho. Existem regras ali, mas cada roteador desse não necessariamente é da mesma empresa. Existem regras dentro do sistema autônomo de como os computadores, de como esses roteadores devem funcionar. Mas basicamente se seguem as regras e cada um aqui pode ter um roteador sendo utilizado para o serviço de uma outra empresa de telecomunicações e assim vai. Normalmente quem gerencia isso aqui são consórcios entre grandes empresas de telecomunicação ou mesmo o governo de um determinado país. As características. Os nós normalmente são roteadores. Então é comum que aqui não existam hosts, só existam roteadores. Os tamanhos podem ser variáveis para que a gente possa estabelecer redundância. O que é isso? A gente pode ter uma rede com vários caminhos, né? É o que eu vou falar aqui, ó, diversas rotas, vários caminhos onde esse sistema pode crescer ou diminuir dinamicamente, sozinho. Então, rotas podem ser maiores, por exemplo, a conexão aqui entre R6 e R5 pode acontecer de várias maneiras, ó, através de R1, R2 para chegar em R5, através de R6, R3, R2 para chegar em R5, ou R3, R4 para chegar em R5. Então você perceba que existem rotas com tamanhos diferentes, velocidades diferentes. Aqui a gente não conhece a pior velocidade, nem a melhor velocidade normalmente. As ligações são ponto a ponto, então sempre vão ter roteadores conectados ponto a ponto com outros roteadores. Beleza, gente? Ainda falando de WAN, um sistema autônomo é composto de dois elementos. Os físicos, que são as linhas de transmissão, os cabos elétricos, fibra ópticas ou enlaces de rádio, e os lógicos, que são os elementos de comutação, que são esses roteadores, beleza? É a mesma coisa que eu falei agora há pouco, sobre componentes de rede. Os elementos ou componentes em uma rede são divididos em físicos, que são os cabos em geral, e os lógicos, que são os elementos de comutação, como os roteadores ou switches. Ainda existem outras classificações, como a PAN, por exemplo, que é a área pessoal. Então, são as redes pessoais, como a sua rede de smartphone, o seu Bluetooth, o seu infravermelho. E a interredes ou a internet, né? A gente não dá para classificar a internet como uma rede WAN, porque ela é uma ligação de várias outras redes, né? Redes de países ou empresas entre si para estabelecer-se uma comunicação. Beleza, gente? Essa é a nossa aula. Eu espero que vocês gostem. Passem para os conteúdos agora, verifiquem os exercícios e vamos amadurecer essas informações. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.